Bom dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, com esse amigo Leon Borges, e convida para um cafezinho gostoso, barulho de coisa boa, né? Ruído de coisa gostosa, para nós conversarmos nessa manhã sobre coisas relevantes da vida, assuntos que nos digam respeito ao cotidiano e que podem nos ajudar a pensar a vida de uma maneira melhor, ver a vida de uma maneira mais proativa, mais rica, nos encontrarmos de uma certa forma nessa trilha da vida. Convidamos os amigos para compartilhar conosco o que temos aqui à mesa, como compartilharemos com vocês o que tiverem à mesa no momento em que for assistir o nosso vídeo. Peço que se inscrevam, os que não são inscritos, para fortalecer a nossa família. Estamos beirando aí os 600 membros e inscritos, e gostaríamos de levar amigo daqui a pouco, essa família que vai crescendo dia após dia. Também que curtam, que compartilhem os nossos assuntos. Nosso tema de hoje é Vida, a centelha divina. Vamos ao tema. A gente segue a vida no dia a dia como se a vida fosse eterna, né? Aqui na Terra, a vida é de fato eterna. Mas como se essa existência nunca fosse deixar de existir, né? Que nunca fosse acabar. Temos essa sensação gostosa, mas ao mesmo tempo vivemos a apreensão das urgências da vida. As coisas do cotidiano nos vão comprimindo na busca de soluções, no encontro de respostas para as nossas indagações mais íntimas, e ao longo do tempo vamos guardando essa sensação gostosa de que a vida é uma coisa perpétua, é um modo contínuo. De fato é, porque a vida na essência é uma centelha divina que anima o espírito. É aquilo que dá vida ao espírito para a sua eternidade, para a sua imortalidade. Então, nós verificamos que há essa sensação gostosa, mas de vez em quando nos defrontamos com a figura da finitude da vida, né? A chamada morte pelos caminhos, ora com um amigo, ora com um parente, ora com alguém distante, todo dia no noticiário com alguém conhecido ou desconhecido, e um dia chega para nós, né? Então, ainda estava há pouco tempo no velório de um amigo, e a conversa mais frequente era essa, né? Pois é, rapaz, você vê, um dia nós vamos morrer, não tem jeito, né? E aí eu fiquei pensando naquilo, depois que saí do velório, vim embora, e aí, fazendo uma reflexão a respeito, eu me lembrei das tirinhas de Charles Schulz, né? Do indefectível Snoopy, aquele cachorrinho filósofo, que tinha no seu amigo Minduim, né, que era um ser humano, o seu confidente, ali que eles faziam as suas interlocuções. E tinha uma tirinha muito antiga, que eu me lembro de ter lido no jornal, que publicava todo dia, uma tirinha, eram 3 ou 4 quadrinhos e uma filosofada do Snoopy, né? E estava Snoopy e Minduim sentado num pier, de frente para o mar, e aí o Minduim vira para ele e fala: pois é, Snoopy, um dia nós vamos morrer, né? Ele falou assim: sim. E aí, sem pestanejar, ele respondeu: mas nos outros, não. Nos outros, nós vamos viver. Olha que tirada maravilhosa, olha que sacada perfeita do cachorrinho Snoopy. Ele estava dizendo: nós temos sim um dia fatal na nossa existência. Aquele dia nós não vamos poder evitar que a morte cumpra o seu papel, porque a morte só cumpre o papel porque existe vida ao longo da própria vida, no termo da própria vida. Mas a coisa mais interessante de notar na resposta do Snoopy é que ele mostrou assim: bom, nós temos um dia que vai acontecer isso. Nós não sabemos qual. Que dia é esse? Quando isso vai se dar? Pode haver premonições aí, que pode acontecer isso ou aquilo, às vezes uma doença grave, prolongada,
pode levar a um prognóstico de termo próximo, né? Mas na verdade ninguém pode precisar. Esse dia é vedado ao homem saber, é vedado ao homem ter noção de quando, como isso vai acontecer. E ao mesmo tempo é um dia que Deus proibiu-nos de determinar sobre ele. Esse é o único dia que Deus interfere na nossa vida de uma maneira decisiva, e não interfere por arbitrariedade, não. É porque quando nós vimos para essas existências, como a que nós estamos vivendo agora, que nós chamamos reencarnações, né? Há uma combinação entre nós e Deus. Ele nos dá um crédito de tempo e a gente vem para cumprir esse tempo aqui na Terra. E aqui chegando, nós temos todo o tempo para viver, como disse o Snoop, todos os dias para viver. Imaginemos que Deus nos deu todos os dias, e não são poucos, são milhares de dias, às vezes ao longo de uma vida, para que nós façamos o que quisermos, menos ter o direito de botar termo nele. Os dias nos foram dados para viver, os dias nos foram dados para que nós pudéssemos crescer, desenvolver, no caso aqui da Terra, formar famílias, gerar negócios, criar coisas, co-criar com Deus, estabelecer uma parceria divina. E para isso Deus nos deu muitos, mas muitos dias mesmo. E reservou um, quando ele disse, bom, acabou, terminou, nosso compromisso está fechado, vamos para outra etapa, agora você não fica mais aí. Então, de repente, muita gente não compreende, acha esse dia terrível, essa hora arbitrária, mas a verdade é que Deus é generoso demais. Ele nos deu aí, por exemplo, eu estou com 72 anos para 73. Imagine que Deus já me deu mais de 26 mil dias, 280 dias, no mínimo, aí para eu viver. Uma pessoa com 31 anos de idade já terá vivido 13.140 dias. E uma pessoa de 100 anos, 36.500 dias. Transformemos isso em horas. Transformemos isso em minutos. Quanta coisa nós fomos, Deus nos outorgou para fazer. Quanta oportunidade, quanta maravilha. Mas esse dia é um dia que, se naturalmente ocorrer, é um dia triste para muita gente, quando deveria, naturalmente, nós deveríamos compreender que a generosidade divina nos deu milhares de dias para ficarmos aqui. E apenas nos chamou de volta para fazermos uma reciclagem de nós mesmos e voltarmos numa melhor edição. Esse é o segredo da encarnação, das desencarnações e das reencarnações. Então, nós estamos chegando num ponto em que precisamos comemorar os dias que Deus nos deu, apesar de todos os problemas que nós possamos enfrentar. Nós estamos aqui, eu estou hoje de amarelo, terminando aí o Setembro Amarelo, dedicado à valorização da vida. É impressionante como às vezes nós, pelas, dizíamos, pressões da vida, pelas dificuldades do cotidiano, um problema ou outro que emerge na nossa jornada pode nos desconcertar e acharmos que a vida não vale a pena, que a vida está dura demais, que não é possível suportar, que isso está fora do nosso alcance. Nada está fora do nosso alcance, porque todos os dias que Deus nos deu para viver foram dias preparados por Deus. Claro que tem experiências que nos edificam, tem experiências que nos educam, tem experiências que nos tornam melhores, nos fazem melhores pessoas. E é claro, você não tira o diamante perfeito se você não burilar, você não tem a utilidade do aço ou do ferro se não levá-lo à forja, né? É possível que você tenha, às vezes, ou eu, enfrentar um problema ou outro na vida, e esses problemas precisam ser compreendidos dentro daquilo que Deus nos proporciona. Todos os dias são nossos. Esse dia final, esse dia fatal, a Deus pertence. Então Deus resolveu que nós deveríamos cuidar da vida, enquanto Ele administra o dia da morte. Um dia só para Deus, todos os dias para nós. Então eu estava me lembrando, Thomas Paine, né, dizia o escritor, né, um dia as almas vão ser testadas.
E Jesus dizia que nós deveríamos nos preparar para a vida, porque na vida haveriam tentações, né? Ele fala isso no Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentações. Ele fala isso, que se o indivíduo soubesse o dia que o ladrão viria roubar, né? Ele vigiaria a sua casa e não deixaria que aquilo acontecesse. Ele dizia que foi tentado, como diz o texto, pelo demônio no deserto, 40 dias, foi tentado pelos fariseus, tentado pelos próprios discípulos. Então imaginemos que Jesus dizia que as tentações viriam e elas poderiam nos conduzir a labirintos da vida, né? Ou as provações viriam e poderiam nos trazer aos labirintos da vida. Eu lembrei aqui de ter encontrado numa revista Seleções Antigas, que eu tinha aqui em casa, um texto de Emma Calvé, contando sua experiência pessoal. Ela foi uma cantora lírica, né? O texto é de setembro de 1949, muito mais antigo do que eu, né? Imaginemos que é um texto de quase 80 anos, e nesse texto ela conta sobre um trecho da vida dela. O livro chama Minha Vida, né? Pela editora Appleton, e foi editado lá pelos idos da década de 40. 1949, então, vem um trecho desse livro, ela contando sobre a vida dela, que um dia ela estava em Veneza, numa fase de decadência, muitos problemas, muitas dificuldades, e ela guardava uma carta trazendo para ela um divisor de águas na sua vida, né? Que mudaria para pior ou para melhor, dizia ela, a sua existência, dependendo da natureza da resposta. Os dias passavam, ela ficou ali, o dinheiro foi escasseando, a situação foi ficando difícil, e ela, naquela apreensão, de repente recebe a carta. Numa tarde, lê a carta, e a carta foi tremendamente desesperadora para ela, né? E ela então começou a ter pensamentos sinistros, pensamentos contrários à vida, pensou em botar fim à própria existência, como ela mesma disse. E ela, ali um dia à noite, um dia ou outro depois, ela estava à noite na beira dos lagos lá de Veneza, à noite, e a noite estava toda de neblina, nebulosa, e havia um silêncio total, apenas a voz de um gondoleiro que vinha entoando o seu cântico sinistro e diríamos triste, né? Mais nada. E ali perto dela um barquinho. E ela então pensou: meu Deus, eu não sei nadar, se eu me lançar aqui não vai demorar. Os pensamentos foram se tornando cada vez mais opressivos. E ela então falou: mas interessante, eu estou ouvindo essa música, eu vou cantar minha música, ainda que seja pela última vez. E aí, de repente, viu um barquinho ancorado um pouco abaixo de onde ela estava. Ela desceu, desatou o barco dali, se pôs na água, né? E começou a cantar a todos os pulmões. E ela foi, música triste, música alegre, música feliz, e foi cantando, e ela não percebeu que passaram-se horas. E ela cantou até ficar exaurida, quando de repente ela acordou como que de um sono hipnótico, e ela viu as luzes de várias embarcações em torno dela ali. Haviam ali vários barcos que se aproximaram em função do seu canto. Todos a aplaudiram, ela ficou envergonhada e desceu do barco, subiu, foi para o hotel. No hotel ela começou a pensar em tudo aquilo que ela estava pensando em fazer, e de repente ela recebe um buquê de flores de uma jovem chamada Jeanne e de um jovem chamado Paul. E eles diziam para ela assim num bilhete, né? Nós queremos agradecer pela noite inesquecível que a senhora nos proporcionou. Somos um casal apaixonado, nós nos amamos, de Jeanne e Paul. E aquele bilhete se encerrava com uma mensagem que cravou no coração e na alma de Emma Calvé a decisão de valorizar a vida que Deus lhe havia dado e não praticar aquele ato no qual havia pensado. A frase era: que Deus preserve essa centelha divina que Ele lhes deu. Nós nos lembramos de Tina Turner, recentemente falecida,
que dizia que o sucesso de uma vida é fazer acender, brilhar essa centelha divina que existe em cada um de nós. Lembrando de Emma Calvé, nós devemos nos lembrar que Deus pediu apenas que nós o deixássemos decidir o último dia da nossa vida, para que em todos os outros tivéssemos a liberdade, o direito de viver. Espero que nosso assunto de hoje tenha sido útil. Que Deus nos abençoe. Não nos esqueçamos dos milhares de dias que Deus nos deu. Muitos já passaram, mas muitos estão aí para que nós possamos viver. Viver em paz, viver bem, superando problemas, vencendo desafios, acreditando em Deus, acreditando em nós, acreditando que a centelha divina continuará brilhando na vida de cada um de nós, de toda a humanidade. Muita paz, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo. Beijo para todos.